Câmara informa. Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, 7 de janeiro de 2021. Estamos começando o Câmara Informa, trazendo os mais diversos assuntos para você conferir, especialmente para a nossa comunidade. Boa tarde, Rafaela Dalago. Boa tarde, Elie Silveira, e boa tarde para você que nos acompanha na TV e Rádio Câmara de Balneário Camboriú e que na próxima hora fica ligadinho aqui com a gente, muito bem informado na nossa emissora. Para interagir com a gente, você pode falar pelo WhatsApp 3263-7686, 3263-7686. E vamos então conferindo os destaques da edição de hoje. Balneário Camboriú tem lei que dispõe sobre as práticas esportivas na faixa de areia. Pesquisa de demanda turística avalia o que os visitantes pensam da região. Procon de Santa Catarina constata diferença de até 699% no preço do material escolar e dá dicas para economizar. Em Itajaí, abertas inscrições para o edital Encontro Mercado 2021. Coronavírus em Santa Catarina. Matriz de risco aponta 10 regiões em estado gravíssimo e 6 em nível grave. Pesquisa também aqui em Santa Catarina avalia mutações do novo coronavírus. Isso tudo e muito mais você confere a partir de agora no Câmara Informa. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. Cultura. Olha, em Itajaí, inscrições abertas para o edital Encontro Mercado 2021. Está disponível o edital de seleção e contratação de apresentações artísticas e programações da Fundação Cultural de Itajaí para o Centro de Cultura Popular Mercado Público. Este ano o edital terá cadastro pela plataforma Google e ficará aberto até às 18 horas do dia 5 de fevereiro. O edital tem como objetivo fomentar a cultura no município de Itajaí, dar visibilidade aos artistas locais, além de valorizar a arte e a música. Poderão se inscrever artistas com comprovação documental de atividade artísticas de no mínimo 2 anos em Itajaí. Os documentos passarão por uma seleção que será realizada pelo Conselho Deliberativo da Fundação Cultural de Itajaí, sendo que não caberá recurso de suas decisões. Serão selecionadas as modalidades de solo, duo, trio, quarteto e roda de choro e samba. A Fundação Cultural de Itajaí publica no Jornal Oficial do Município a relação dos projetos selecionados até o próximo dia 13 de fevereiro. Turismo. E uma pesquisa de demanda turística avalia o que os visitantes pensam da nossa região. Um dos principais destinos turísticos brasileiros, segundo o Ministério do Turismo, é a Costa Verde Mar, aqui em Santa Catarina, na qual Balneário Camboriú está inclusa, junto com os municípios de Balneário Pissarras, Bombinhas, Camboriú, Itajaí, Itapema, Navegantes, Penha e Porto Belo. Na temporada de 2019-2020, a região recebeu nota 4,44 em uma avaliação de 0 a 5 na pesquisa de demanda turística realizada então pela equipe do Consórcio Intermunicipal de Turismo da Costa Verde Mar, a Citimar. Neste ano, a amostra será aplicada em pontos turísticos das 9 cidades e tem o objetivo de coletar 4.140 respostas de janeiro até março. Na pesquisa, o turista avaliará atrativos naturais, balneabilidade das praias, conservação do entorno, hospitalidade, lazer e cultura, pontos de acesso, segurança, trânsito, entre outros. Em 2021, a pesquisa também avaliará o desempenho da região durante a pandemia e questionamentos relacionados à bandeira azul, por exemplo, se os visitantes consideram aí a certificação de acordo. Nessa temporada, além da equipe de pesquisadores, um representante de cada município poderá participar da pesquisa, monitorando os detalhes da aplicação e dar mais informações sobre a região. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. A Casa do Povo é aqui. Informação. O Núcleo de Atenção ao Idoso de Balneário Camboriú deve receber R$300 mil através de emenda parlamentar.
O recurso foi pleiteado pela vereadora Juliana Pavan e quem tem mais informações é o repórter Pedro Mariano. Em dezembro, antes mesmo de assumir o mandato, a então vereadora eleita Juliana Pavan, do PSDB, conseguiu cerca de R$300 mil em emenda parlamentar para investir no Núcleo de Atenção ao Idoso, UNAI. Segundo Juliana, o objetivo é que o núcleo possa ampliar a capacidade e melhorar o atendimento já feito na unidade. Tendo em vista que a pandemia nos mostrou que os idosos eles são mais vulneráveis quando se trata de saúde. E muitos não tiveram condições de resistir às complicações que o vírus, trouxe. Ou seja, nós vimos a necessidade de trazer esse suporte financeiro para o UNAI, para que ele pudesse ser investido em reforma, que pudesse ser investido na ampliação, aquisição de equipamentos. A vereadora conta ainda que fez uma visita ao núcleo e constatou a necessidade do recurso. A verba foi pleiteada junto ao gabinete do deputado estadual Rodrigo Minotto, do PDT. Da TV e Rádio Câmara de Balneário Camboriú, Pedro Mariano. Rádio Câmara FM 101,5. Informação. Em Navegantes, a Secretaria Municipal aí que cuida da questão da água comunica que as faturas de água vêm com isenção nesse mês de janeiro. A informação é válida para os consumidores que tiveram o abastecimento comprometido em razão do elevado índice de salinidade na água entre os dias 13 de outubro e 6 de novembro de 2020. Somente tem direito à isenção nas faturas de água os consumidores que receberam água de abastecimento procedente do rio Itajaí-Mirim. A CESAM utilizou a média de consumo de cada unidade correspondente ao período afetado. O valor consumido em cada mês de referência será dividido por 30 e o resultado multiplicado pelo número de dias em que a unidade recebeu água imprópria para o consumo, sendo este resultado, então, o valor da isenção. Além disso, o vencimento das faturas de fornecimento de água referente ao período de 13 de outubro de 2020 a 6 de novembro foram prorrogadas por 30 dias sem juros, multa ou correção monetária, com a isenção compensada nas faturas da referência agora de janeiro de 2021. Meio Ambiente. Vegetação invasora no Parque do Rio Vermelho, em Florianópolis, é ameaça e combustível para incêndios, dizem especialistas. Em um ano, o espaço de 1.532 hectares registrou um aumento de 60% das ocorrências de fogo. Até setembro de 2019, o Corpo de Bombeiros foi acionado 26 vezes para combater as chamas no local. No mesmo período de 2020, foram 43 ocorrências. Em agosto de 2019, um incêndio na unidade de conservação destruiu 5 hectares de vegetação. Naquela data, assim como em março deste ano, onde 163,4 hectares foram atingidos, a existência de árvores invasoras dificultou o abafamento das chamas, que duraram mais de uma semana. Como consequência dos incêndios, potencializados pela presença das espécies invasoras, as demais plantas perdem a capacidade de rebrotar depois do fogo, infelizmente. Rádio Câmara FM 101,5. E o índice que mede a inflação das famílias de baixa renda sobe para 1,39%. Puxado pelos gastos com habitação, o índice de preços ao consumidor classe 1 registrou alta de 1,39% em dezembro, frente a 0,95% em novembro. Com isso, o indicador acumulou alta de 6,30% em 2020. Os dados que medem a variação de preços de produtos e serviços para famílias com renda entre 1 e 2 salários mínimos e meio foram divulgados nesta quinta-feira pela Fundação Getúlio Vargas. O resultado ficou acima do verificado em 2019, quando a inflação medida pelo índice para essa faixa da população foi 4,60%. Além do custo com habitação,
os gastos com vestuário, saúde e cuidados pessoais e despesas diversas também pressionaram o índice em dezembro. Itens como tarifa de energia elétrica e calçados influenciaram a alta de preços no mês pesquisado. Já os itens como educação, leitura e recreação, alimentação, transportes e comunicação apresentaram recuo em suas taxas de variação. Passagens aéreas, hortaliças e legumes e mensalidade da internet foram os responsáveis pela redução. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Solimar Luz. Saúde. Agora são 5h40, 5h40. Coronavírus em Santa Catarina. Matriz de risco aponta 10 regiões em estado gravíssimo e 6 em nível grave. A matriz de risco potencial divulgada nesta quinta-feira pelo governo de Santa Catarina e Secretaria de Estado da Saúde classifica então 10 das 16 regiões de saúde catarinense como em alerta gravíssimo, cor vermelha, para a transmissão do novo coronavírus. No boletim anterior, eram 12 locais neste patamar. As outras 6 regiões estão em estado grave, que estão na cor laranja. O Alto Uruguai Catarinense, Alto Vale do Itajaí, Extremo Oeste, Extremo Sul, Laguna e também a região serrana foram reclassificados para o nível grave, cor laranja, enquanto as regiões de Xanxerê, Grande Florianópolis, Médio Vale do Itajaí e Oeste sofreram agravamento nos índices e passaram para um nível gravíssimo, cor vermelha. A matriz de risco potencial passou a considerar a taxa de ocupação de leitos de UTI adulto reservado para a Covid-19 no seu cálculo, na dimensão que acompanha a capacidade de atenção. Até então eram considerados todos os leitos de UTI. A mudança é motivada ao se observar que as taxas de ocupação são impactadas pelo empenho para a reabilitação de leitos disponibilizados nos hospitais catarinenses que foram desativados ao longo do tempo. E ainda aqui em Santa Catarina, uma pesquisa avalia mutações do novo coronavírus. A pesquisa tem como objetivo sequenciar o genoma do vírus que circula nas diferentes regiões do estado. A ideia é avaliar a dispersão e as mutações. Com essas informações, será possível traçar estratégias de saúde para conter o avanço da pandemia. Até dezembro, já foram sequenciadas 50 amostras e até a primeira quinzena de fevereiro, outras 50 passarão pelo processo. A previsão é encerrar essa etapa já no próximo mês para começar a análise do genoma do vírus. O estudo conta com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina, FAPESC, que destinou R$100 mil através de edital. Olha, ainda na área de saúde, o governo federal edita medida provisória para simplificar a compra de vacinas. Vamos conferir. A medida provisória 1026 de 2021 permite ao Ministério da Saúde iniciar a compra de vacinas antes mesmo do registro sanitário ou da autorização para uso emergencial pela Anvisa. O texto também simplifica regras de licitação, abrindo a possibilidade, por exemplo, para o pagamento antecipado e não penalização dos laboratórios, caso a licença para uso não seja aprovada pela vigilância sanitária. Ainda determina ao profissional de saúde que esclareça ao paciente que a vacina está em processo de desenvolvimento, sem registro definitivo pela Anvisa, bem como os riscos e benefícios. Um sistema de informação com dados sobre todos os brasileiros vacinados e eventuais efeitos colaterais será disponibilizado pelo Ministério da Saúde dentro do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. A Anvisa vai poder autorizar o uso temporário e excepcional de qualquer vacina que tenha registro em, no mínimo, uma autoridade sanitária estrangeira. As agências selecionadas pela Anvisa são as dos Estados Unidos, União Europeia, Japão, China e Reino Unido. Em pronunciamento em rede de rádio e televisão, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que o Brasil tem assegurado para 2021 354 milhões de doses contra a Covid-19, originárias da Fiocruz, em parceria com a AstraZeneca, e do Instituto Butantan com o laboratório Sinovac. O ministro disse ainda que já foram iniciadas negociações com outros fabricantes, como as americanas Janssen, Pfizer e Moderna, a russa Gamaleya e a Bharat Biotech da Índia.
Para o senador e médico Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, quanto mais opções, maior será a efetividade da imunização dos brasileiros. Aqui tem diferenças do ponto de vista de armazenagem, é só da Pfizer, que também pode ter uma aplicabilidade em algumas situações para complementar o que a gente precisa e para que a gente chegue o mais rápido possível ao controle da pandemia que volta a assombrar o mundo inteiro. O ministro Eduardo Pazuello disse ainda que o Brasil tem cerca de 60 milhões de seringas e agulhas em estoque, o que permitirá o início da vacinação ainda em janeiro. Da Rádio Senado, Maurício Desante. E falando agora sobre o estado de Santa Catarina, que arrecadou 4,7 milhões de reais com leilões de bens públicos inservíveis em 2020. Todas as etapas dos leilões foram realizadas de forma virtual por meio dos sites das empresas leiloeiras que venceram a licitação para comercialização de bens. Um dos destaques foi a venda da aeronave modelo Xingu, em outubro de 2020, que tinha um lance mínimo de R$400 mil, mas foi arrematada por 1,246 milhão, 3 vezes o valor mínimo proposto em edital. Os valores são revertidos em aquisições e na manutenção da estrutura estatal. E ainda falando sobre a arrecadação do estado catarinense, o pagamento parcelado de IPVA de veículos com placas final 1 vence no dia 11 de janeiro. Os proprietários de veículos com placas que terminam em 1, que optarem então por pagar o IPVA em 3 vezes sem juros, podem quitar a primeira parcela até a próxima segunda-feira, 11 de janeiro. As demais parcelas têm o vencimento no dia 10 dos meses seguintes, neste caso, então, fevereiro e março. O prazo para pagamento do imposto em cota única é 1º de fevereiro. Em 2021, os catarinenses que possuem automóveis irão pagar 5,53% a menos de IPVA do que no ano passado. O índice acompanha a tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIPE, utilizada pela Secretaria de Estado da Fazenda como base de cálculo. A redução média do imposto referente ao valor venal para os veículos emplacados em Santa Catarina será então de 4,39%. E falando todo sobre essa questão de tributos, a reforma tributária pode ser votada no mês de março. O relator da reforma tributária, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, disse neste ano, em entrevista a uma rádio de seu estado, que acredita na aprovação da reforma tributária na Câmara até março. O deputado disse que o seu substitutivo está sendo analisado pela equipe econômica do governo e que devem ser feitos apenas alguns ajustes no texto. A comissão mista que analisa a reforma tributária teve seu prazo prorrogado pela 3ª vez até 31 de março. O grupo de deputados e senadores fez 11 audiências públicas em 2020, inclusive durante a pandemia. Aguinaldo Ribeiro afirma que havia consenso entre estados e municípios para votar a reforma no final do ano passado, mas explicou que a proposta acabou entrando na disputa política entre o governo e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Para Aguinaldo, votar a reforma passou a ser uma necessidade, dada a crise econômica atual. A reforma pretende simplificar e tornar mais eficiente a arrecadação tributária, unificando impostos que incidem sobre o consumo, como o ICMS e a COFINS. Uma das propostas em estudo é de autoria do deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, candidato apoiado por Maia à presidência da Câmara. Mas o governo, que apoia Arthur Lira, do PP de Alagoas, apresentou uma proposta mais enxuta, que unifica apenas o PIS e a COFINS. O deputado Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, vice-líder do governo, acredita que alguma reforma sairá neste ano. Creio que estamos próximos de ter um acordo, talvez não um consenso, mas um acordo para a votação da reforma tributária, pelo menos na Câmara. Acho que falta pouco para que possamos estar em condições de voto. O líder da minoria, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, diz que a oposição não deve ser um obstáculo para a simplificação tributária, mas quer um pouco mais. A simplificação e a unificação dos tributos, isso todo mundo defende. Agora, não podemos ficar só nisso, porque senão não dar conta da alta concentração de renda e, sobretudo, das altas taxas de impostos que recaem sobre a classe média e sobre os trabalhadores. O economista Bernard Api, que ajudou a elaborar a proposta de Baleia Rossi, tem afirmado que a reforma pode resultar em 20 pontos percentuais a mais de crescimento para o Brasil em 15 anos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Entrevista.
Pois bem, e agora o nosso assunto vai ser esporte, porque Balneário Camboriú tem uma lei que dispõe sobre as práticas esportivas na faixa de areia. Para conversar um pouquinho com a gente sobre esse assunto, já está na linha o Osmar de Miranda, o Mazinho, ele que é superintendente da Fundação Municipal de Esportes aqui de Balneário Camboriú. Mazinho, boa tarde. Rafa, boa tarde, Elias. É um prazer estar participando da Rádio Câmara e trazendo as informações esportivas de Balneário Camboriú e também da nossa região. Mazinho, vamos conversar um pouquinho então sobre a possibilidade, as autorizações do público, munícipes e turistas de praticarem o esporte na faixa de areia, principalmente na orla e da Praia Central, que é o espaço mais disputado no momento. Hoje existe uma lei que regulamenta a prática esportiva na nossa Praia Central, em toda a extensão da nossa orla, que é a Lei 3755, né? E na lei deixa previstos locais e horários para a prática de esportes. Hoje, da rua 4.450 até a 4.800, a prática de esporte é liberada sem restrição de horário, né, durante o dia, ainda até as 22 horas, não perturbando o sossego da comunidade daquela região. Nos demais pontos da faixa de areia, a prática esportiva inicia a partir das 18 horas. Então, quem iniciar antes, fora desse trecho da 4.450 até a 4.800, está praticando de forma irregular. A alta temporada inicia às 18 e baixa temporada inicia às 17 horas. Certo, e quais são os tipos de esporte? Vocês têm essa regulamentação também ou isso é livre, então, a pessoa que quiser fazer a prática? Nesse trecho que eu falei dessas duas ruas, entre essas duas ruas, ela é livre, né, para todas as modalidades. Porém, não pode ser acima de 50% de uma só modalidade. Tem que ser de uma forma democrática, onde o pessoal do beach tênis, futevôlei, vôlei e as outras modalidades de verão consigam participar de forma democrática e não apenas uma modalidade ocupando todo o espaço. Certo, Mazinho. E nas outras praias do município, nós temos algum tipo de regulamentação também? As outras praias não têm um tipo de regulamentação e vou te falar que também a demanda é muito pequena, tá? No Estaleirinho nós temos 2 postes ali que a equipe de rendimento da Fundação treina e nas outras praias nem tem o poste porque a prática não é feita, a disputa mesmo é na nossa Praia Central e aumenta muito na temporada de verão. Deixa eu te perguntar, a gente sabe que alguns esportes aí dos próprios atletas da Fundação, os treinos acontecem na faixa de areia. Durante a temporada, como é que vocês se organizam quanto a isso? Durante a temporada a gente faz as adaptações, né? Hoje, por exemplo, a nossa equipe de vôlei de praia treina lá no Estaleirinho, toda manhã, de manhã cedo, que o fluxo é menor, e com isso mantém o condicionamento físico e também respeita os nossos moradores e turistas que vêm nas nossas praias aproveitarem aí o nosso verão. Certo. E outra dúvida aí que o pessoal comentou, já mandou mensagem aqui pra gente, quem que faz essa fiscalização ali na Praia Central em relação aos trechos que existe, então, a autorização e quando se sai, né? E qual a penalidade para quem não estiver dentro do trecho autorizado? A fiscalização, conforme consta no artigo 7 da lei, ela é de responsabilidade da Guarda Municipal. Então, as pessoas que se sentirem prejudicadas, que outras pessoas, o pessoal que pratica esporte não esteja respeitando a lei e os espaços que é demilitado, tem que fazer a ligação no 153 e a guarda fica responsável por essa fiscalização. Caso a pessoa não aceite, não acate as recomendações da Guarda Municipal, o material ele é recolhido e destinado à fundação para que seja aplicado em nossos projetos sociais.
aproveitar a tua participação, que fazia um tempo que a gente não tinha oportunidade de conversar sobre o esporte aqui do município, e vou te pedir para fazer um panorama para a gente de como é que está a situação da Fundação Municipal de Esportes, como é que encerramos aí 2020 em relação a treinos, até mais a adaptação da pandemia, né, as aulinhas, competições, e qual o planejamento para 2021? Nós encerramos, apesar de um ano diferente, devido à pandemia, né, e os decretos que encerraram e não deixaram acontecer diversas modalidades, nós tivemos um ano muito bom. Balneário Camboriú foi dos únicos municípios que manteve o pagamento do Bolsa Atleta integral, R$1.100.000, um esforço muito grande do prefeito Fabrício Oliveira para manter o Bolsa Atleta, para manter o Fundo Esporte, e os atletas, seguindo os decretos, treinaram de formas individuais, e a Fundação apostou as fichas no ano de 2020 nas manutenções. Fui a Brasília, junto com o vereador Cacá, e uma emenda conseguida também pelo vereador Marquinho. Desbloqueamos os recursos, vamos iniciar a reforma no ginásio da Barra, vamos colocar a instalação de iluminação no campo da Vila Real, no campo da Barra. Estamos, dia 21 agora, vai iniciar a obra lá no bairro dos municípios. Vamos fazer um dojo, um centro de artes marciais que vai atender mais de 300 crianças. Então, terminamos um ano diferente, 2020, muito bom, e estamos planejando um 2021 ainda melhor. Tá certo, Mazinho, queria agradecer a sua participação, né, Osmar de Miranda, superintendente da Fundação Municipal de Esportes de Balneário Camboriú. Queria agradecer a sua participação, os esclarecimentos e colocar a nossa emissora sempre à disposição, enquanto emissora pública, para a divulgação, então, das ações, das atividades da Fundação Municipal de Esportes. Muito obrigada, Mazinho. Opa, eu que agradeço, é sempre um prazer estar atualizando a comunidade nas questões esportivas e estou sempre à disposição. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. Saúde. E o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, diz que 354 milhões de doses de vacina estão garantidas para o Brasil. Vamos saber. Dessa quarta-feira, em rede nacional de rádio e TV, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que já definiu como será feita a compra de insumos e a logística para o início da vacinação contra o coronavírus. As regras estão na medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro e publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira. A norma também prevê coordenação pelo Ministério da Saúde da execução do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, treinamentos de profissionais que vacinarão a população, contratação de vacinas e de insumos destinados à vacinação contra a Covid-19, antes do registro sanitário ou da autorização temporária de uso emergencial pela Anvisa. O ministro da Saúde disse ainda que a pasta está preparada para executar o Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19 e justificou a demora do Brasil em fechar negócio com a Pfizer, que já disponibilizou sua vacina para vários países. O Ministério da Saúde está trabalhando com os representantes da empresa para resolver as imposições que não encontram amparo na legislação brasileira. Dentre elas, a isenção total e permanente de responsabilização civil por efeitos colaterais advindos da vacinação, transferência do foro de julgamentos de possíveis ações judiciais para fora do Brasil e disponibilização permanente de ativos brasileiros no exterior para a criação de um fundo calção para custear possíveis ações judiciais. Sem citar uma data para o início da imunização no Brasil, Pazuello disse que estados e municípios têm a quantidade suficiente de seringas, cerca de 60 milhões, e que mais 38 milhões devem ser adquiridas até fevereiro. O ministro afirma que o Brasil tem hoje 354 milhões de doses de vacinas asseguradas para 2021. 254 milhões pela Fiocruz, em parceria com a AstraZeneca, além de 100 milhões de doses pelo Instituto Butantan, em parceria com a Sinovac.
Ele destacou ainda que o governo federal está em negociação com os laboratórios Gamaleya, da Rússia, Janssen, Pfizer e Moderna, dos Estados Unidos, e Bharat Biotech, da Índia. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Aliás, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, está, como há muito tempo não acontecia, né, concedendo uma entrevista coletiva em Brasília, junto com os demais técnicos do Ministério da Saúde, exatamente para detalhar, né, como é que vai ser a vacinação, como é que está sendo a compra dessas vacinas. Ele falou muito durante a entrevista coletiva da Janssen, que seria uma vacina mais barata e de mais fácil aplicação aqui no nosso país. Rádio Câmara FM 101,5. Entrevista. Pois bem, para você que nos acompanha, você sabe que janeiro já começa aí junto com alguns impostos, algumas taxas, alguns gastos extras, e um desses gastos extras costuma então ser o material escolar dos filhos e até dos adultos aí para a faculdade. Acontece que foi constatado já pelo Procon estadual uma diferença que chega até 699% no preço de materiais escolares. Para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, participa nesse momento com a gente o diretor do Procon de Balneário Camboriú, Jean Carlos Lopes. Boa tarde, Jean. Boa tarde, ouvintes da Rádio Câmara. Um prazer imenso estar falando com vocês. Ô, Jean, vamos comentar um pouquinho sobre essa diferença absurda que é possível se encontrar agora no início do ano no material escolar, que inclusive já foi identificada até pelo Procon estadual. Exato. O que a gente sempre diz é ter bastante cuidado, bastante calma. A gente vê, se a gente analisar a pesquisa com calma ali, exatamente é uma questão de uma caneta, né? E a comparativa são entre marcas, né? Exatamente, as escolas não podem exigir marcas. Então, assim, com certeza, às vezes, aquela caneta de R$1 faz o mesmo serviço que a caneta de R$7, né? Então, tem bastante cuidado, mas realmente, né, é uma diferença muito grande de preço entre os produtos aí, né? Da mesma qualidade, ou quer dizer, do mesmo produto, né? Vamos dizer assim, certo? Perfeito, Jean. Agora, o nosso Procon de Balneário Camboriú tem feito pesquisas no sentido também de ver como é que está se portando essa diferença de preço em Balneário Camboriú? Sim, já estamos com as pesquisas na rua, né? Já estamos aguardando só o retorno aí dos fornecedores. A gente acredita que se não sair até amanhã, na semana que vem, mais tardar, a pesquisa aí do município de Balneário Camboriú já vai estar divulgada aí para toda a comunidade. Ô, Jean, outro alerta que eu percebi quando a gente recebeu aí a pesquisa do Procon estadual é quanto a alguns materiais que as escolas por vezes pedem, mas que não é obrigação do pai levar. O Procon municipal também consegue intervir nesse assunto? Sim, todo esse material, né, que a gente muitas vezes de uso coletivo, esses materiais não pode ser, né, pedido para os alunos. Toda essa questão, os colégios, né, as escolas já colocam ali no seu portfólio, e se alguma coisa tiver nesse sentido aí também, pode denunciar para nós. Se a gente tiver o conhecimento, com certeza a gente fiscaliza. E, aliás, essa fiscalização da escola ela é muito, muito, muito ferrenha, no sentido de, né, prevenir esse tipo de situação. Agora, quantos itens, Jean, o Procon de Balneário Camboriú está já, né, sondando para ver o preço? Então, a gente tem que ver, vamos fazer assim um paradigma, né? A gente tira como a cesta básica, né? O que vai a cesta básica? Ali o arroz, o feijão, a gente tenta pegar esses produtos, aquilo que é o mais usado. É caneta, é lápis, é caderno, as folhas de A4, né? Régua, apontador. Então, aquelas coisas mais básicas, porque a gente não se estender muito, porque tem coisas que é supérfluo, certo? Então, a gente tenta focar realmente naquilo que é essencial. A gente fala em torno aí de 15 a 20 itens, né? Que são material básico aí para os alunos aí da nossa cidade. Ô, Jean, o pessoal que acompanha, você já conversou com a gente em outras oportunidades, sabe que a partir do momento que tem algum problema aí na questão de direito do consumidor, pode procurar o Procon. A minha dúvida, a dúvida de alguns ouvintes aqui nesse momento, é em caso de denúncia. Se a pessoa constatou, então, esse preço abusivo, por exemplo, a caneta de R$1 por R$8, a pessoa, o morador aqui de Balneário Camboriú, consegue denunciar para vocês isso também? Sim, através do telefone 151, pode ligar lá. Tem pessoas que vai lá pessoalmente, mas pode ser através do telefone 151, fazer a denúncia, que a gente, assim que é constatada, a gente com certeza, a fiscalização já toma conhecimento e já vai tomar as medidas cabíveis. Pode denunciar no 151, com certeza. Agora, até para esclarecer nossa comunidade, no caso, por exemplo, que vocês vão divulgar a pesquisa, vai ser divulgado o preço, né, daquele mesmo produto em vários estabelecimentos. Sim. A pesquisa a gente manda ela para
a parte de reportagem da prefeitura, né, da parte de comunicação, e vai ser disponibilizada no site da prefeitura para todo, né, para todo mundo, né, mas principalmente para o nosso município, mas ela é divulgada no site da prefeitura. Ô Jean, e agora nessa época de verão também nós somos uma cidade turística, alguns comércios costumam abusar no preço, infelizmente. Vocês receberam alguma denúncia, estão a par aí já de alguma situação? O que a gente sempre indica, assim, não existe tabelamento de preço. Hoje, por coincidência, eu vou dar um exemplo, aconteceu um consumidor ali que ele reclamou do preço do combustível num posto de gasolina. Nós temos 32 postos no município de Balneário Camboriú. Quer dizer, um posto está cobrando alguma coisa a mais, né, tem 31 para ele comprar o produto, certo? Então, como não existe estabelecimento, é até bom ele nos falar, porque assim, a gente já divulga que esse posto, em tese, é o mais caro. Então, tem o posto mais barato. Então, assim, a gente não tem tabelamento, mas abusivo o que é? O que não pode é o consumidor se deparar com um preço ao meio-dia, um preço à noite, né, um preço para o estrangeiro, um preço para o brasileiro, um preço para o turista, um preço para o morador. Isso não pode ocorrer. Agora, a questão do preço, o mercado mesmo ele acaba pacificando os preços, né? Mas a questão do preço, como diz, não existe tabelamento. Lógico, quando existe alguma abusividade, a gente está também alerta, tentando que isso não aconteça. O certo, então, Jean, o ideal é que o consumidor pesquise esse preço, né? Exato. Não vai esbanjando dinheiro aí, porque de repente ele consegue, no caso do exemplo de gasolina, como você falou, um preço bem mais em conta. Eu dou um exemplo outro que a gente pode falar, né? A questão do preço, vamos botar o preço da cerveja. A gente sabe que o preço na Avenida Atlântica é um, o preço um pouco mais longe da Avenida Atlântica é outro, né? Então, assim, tem preço para todo mundo, certo? A gente não pode chegar lá no estabelecimento e dizer que ele não pode vender por aquele preço. Né? Como não pode? Não tem nada que proíba ele de vender aquele preço. Como eu disse, não pode ter vários preços durante o dia, quando cada momento é um preço diferente. Mas as pessoas, eu sempre digo, o maior fiscal do PROCON é o consumidor, né? Ele é a pessoa que faz o preço diminuir, né? Se ele vai para as coisas, se não abastecer naquele posto que está cobrando mais, com certeza ele vai ter que baixar o preço para poder vender, né? Então o consumidor é o melhor fiscal. Tá certo. Então, Jean, queria agradecer a sua participação. Novamente, nos colocamos aí à disposição do PROCON de Balneário Camboriú para qualquer novidade, qualquer eventualidade. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, um abraço, sempre à disposição. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. A Casa do Povo é aqui. Saúde. Agora são 6h07, 6h07. Planos de saúde poderão ter reajuste a partir de fevereiro. Vamos conferir? Os clientes de planos de saúde podem ser surpreendidos com reajuste bem acima da inflação já a partir deste mês. Isso porque a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, impediu os reajustes de setembro a dezembro do ano passado. A medida afetou tanto os contratos que fizeram aniversário naquele período, quanto os que seriam corrigidos por causa da mudança de faixa etária. Agora, as operadoras dos planos foram autorizadas pela ANS a fazer os aumentos, inclusive acumulados. No caso dos planos individuais, os reajustes máximos permitidos pela agência reguladora são os seguintes: para os clientes da Amil, 8,56%. Já para quem tem planos de saúde da Bradesco, Sul América e Itaú-Seg, o máximo é de 9,26%. O índice mais recente da inflação oficial medida pelo IBGE, por meio do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, está em 4,31% no acumulado dos 12 meses até o fim de novembro, ou seja, quase metade do reajuste autorizado para a Amil e menos que a metade do permitido para as outras operadoras. Para os planos coletivos ou empresariais, a ANS autorizou o reajuste de acordo com os contratos vigentes. Em todos os casos, o aumento represado desde setembro será parcelado e incorporado às próximas 12 mensalidades. Nossa produção procurou os planos de saúde. Em nota, a Amil informou que vai reajustar os planos da seguinte forma: os contratos individuais vão subir 8,14% e os planos coletivos empresariais com até 29 beneficiários sobem 13,98%. E nos contratos coletivos com 30 beneficiários ou mais, o aumento será fixado a partir de um acordo entre as partes. Segundo a Amil, o índice leva em consideração a variação dos custos dos procedimentos médico-hospitalares com o objetivo de manter a prestação dos serviços contratados. A Unimed do Brasil informa que cada cooperativa Unimed tem autonomia para definir os reajustes.
E a Bradesco Saúde informou que para os planos coletivos com menos de 30 pessoas, o reajuste será de 12,56%. Em relação aos demais clientes, o reajuste depende do tipo de contrato dos planos por faixa etária. As demais operadoras ainda não se manifestaram. Com produção de Salete Sobreira, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. E ainda falando sobre saúde, o Butantan enviou à Anvisa o pedido de uso emergencial da Coronavac, isso segundo o governo de São Paulo. O governo afirmou que enviou nesta quinta-feira para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, o pedido de uso emergencial da Coronavac, a vacina contra a Covid-19, produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Ainda de acordo com o governo, a Coronavac teve eficácia de 78% na terceira fase de testes com cerca de 13 mil voluntários no Brasil. O resultado final do estudo sobre a eficácia é a última etapa necessária para que a Anvisa analise o pedido de autorização de uso da vacina na população brasileira. Em nota, a agência afirmou que a equipe técnica do Instituto apresentou nesta quinta-feira informações referentes à eficácia e segurança da vacina, mas que ainda não houve a submissão do pedido. O governo de São Paulo espera que o uso emergencial seja autorizado pela agência até o dia 25 de janeiro, data estipulada no Plano Estadual de Imunização para o início da vacina de 9 milhões de pessoas dos grupos prioritários. Caso a vacina seja aprovada, profissionais da saúde, indígenas e quilombolas devem receber as primeiras doses, seguidos então por idosos com mais de 60 anos. Ainda falando de saúde, brasileiros desvendam fator por trás do contágio da nova cepa do SARS-CoV-2. Pesquisadores das faculdades de Medicina e de Odontologia da Universidade de São Paulo, a USP, campus de Ribeirão Preto, identificaram um dos fatores que tornaram mais infecciosa a nova variante do coronavírus SARS-CoV-2, a B.1.1.7, originária do Reino Unido e com 2 casos confirmados no Brasil pelo Instituto Adolfo Lutz. Por meio da aplicação de ferramentas de bioinformática, eles constataram que a proteína spike da nova cepa viral que forma a estrutura de coroa que dá o nome à família dos coronavírus, estabelece maior força de infecção molecular com o receptor ACE2 presente na superfície das células humanas e com o qual o SARS-CoV-2 se liga para visualizar a infecção. O aumento na força de interação molecular da nova linhagem, causado por uma mutação já identificada no resíduo de aminoácido 501 da proteína spike do SARS-CoV-2, chamada de N501Y, que deu origem à nova variante do vírus, observaram os pesquisadores. É complicado, mas pelo menos o Brasil também está pesquisando para a gente se prevenir. Exatamente. Falando sobre essa questão de coronavírus e da pandemia, algumas cidades carnavalescas ainda não definiram, uma data para a festa de carnaval em 2021. As principais cidades carnavalescas do país não irão realizar o carnaval em fevereiro, e a definição de nova data ainda está incerta. Isso frustrou os planos do funcionário público Bruno Marra, que mora em Brasília, mas que já foi 7 vezes ao Carnaval de Salvador. Ele afirmou que espera ainda a definição oficial da nova data para planejar a ida para a folia. Então eu vou aguardar oficializar para eu começar a me movimentar, sair de férias, comprar passagens, comprar os abadás, hospedagem, Então é uma logística, tem uma logística, Não é somente a festa, então eu vou aguardar oficializar. Assim como Salvador, a Prefeitura de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Belo Horizonte cancelaram a festa que ocorreria em fevereiro e estão estudando uma nova data que será provavelmente no meio do ano. Segundo nota da Prefeitura de São Paulo, tratativas conjuntas de uma nova data estão sendo conversadas com a Prefeitura de Salvador, e a ideia é estender essas conversas com as prefeituras do Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife para estabelecerem uma nova data.
E essa falta de definição deixa os planos dos blocos de rua em suspenso. A musicista Alessa Camarinha, que puxa o bloco Ritalina em São Paulo, falou que ainda não há uma definição concreta de novas datas e também fez considerações do que deve ser observado para decidir se participam ou não desse carnaval fora de época. É difícil até entender se o desfile vai ser possível, porque não basta só uma data confirmada. A gente precisa entender quais são as condições desse carnaval fora de época e como isso afetaria a cidade, a saúde das pessoas e também os blocos, né? O jeito que os blocos se organizam. A gente também não sabe se vai ter recurso suficiente para captar para esses desfiles serem possíveis. Então, muita coisa ainda está no ar. Uma das poucas capitais a manter o carnaval em fevereiro será Curitiba, mas que, segundo a prefeitura, está planejando desfiles e blocos de rua de forma online para não haver aglomerações. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. Entrevista. Agora são 6h15, 6h15, anunciado o nome, né, ontem para ser a gestora da empresa, né, que é do município de Balneário Camboriú, BC Investimentos. A Maria Pissaia, né, a diretora, presidente do BC Investimentos, ela está conosco no telefone. A gente tem, né, um conhecimento muito grande, inclusive nas várias entrevistas que ela concedeu aqui na Rádio e TV Câmara, né, sempre falando de corporativismo, sempre falando de unir, né, a categoria dos pequenos microempresários em função de conseguir novas oportunidades nesse mercado tão disputado. Maria Pissaia, primeiro, parabéns, né? Parabéns e boa tarde. Olá, Elisa, muito obrigada. É um prazer estar aqui falando de novo com vocês. E, enfim, agora temos um novo desafio pela frente, Elisa. Pois é, Maria, e quais são aí os primeiros passos, digamos assim, à frente da BC Investimento? Já teve tempo aí de sentar, de pensar o ano de 2021, como é que está o momento? Então, sim, na verdade, eu estou num período de conhecimento. Efetivamente, eu assumo na segunda-feira, mas ontem e hoje eu já tive reuniões com a Ana, eu estive hoje a tarde toda na BC Investimentos, porque, como em qualquer outra circunstância, a gente precisa conhecer o ambiente, né? Eu venho da iniciativa privada, eu nunca tive nenhum cargo público, né? Então, eu preciso entender como funciona. A BC Investimentos é uma empresa, né? Ela está ligada à prefeitura, mas ela é independente, né? E aí a gente precisa entender toda a funcionalidade. Então, eu estou no momento de conhecer projetos, de conhecer como funciona a gestão. Enfim, é aquela interação que você tem sempre que você entra num trabalho novo, né? Perfeito. Deixa eu dar aqui um pouquinho do currículo da Maria Pissaia, para o pessoal ter conhecimento também. É empresária formada em Relações Internacionais pela Universidade Ibero-Americana de São Paulo, especialista em negociações econômicas internacionais pelo Instituto Santiago Dantas, da Unesp Unicamp, PUC São Paulo, e atua há mais de uma década em trabalho voluntário voltado para o desenvolvimento econômico, atuando em cargos locais e regionais no movimento associativista empresarial, onde assumiu funções, né, como coordenadora do Núcleo Jovem Empreendedor da Cibalc e também vice-presidente regional do Conselho Estadual do Jovem Empreendedor e, além disso, né, foi presidente, integrou a diretoria da Cibalc por 2 mandatos, sendo eleita presidente da entidade para o biênio 2019-2020. A partir do momento que eu apresento esse currículo, eu já entendi por que a opção do prefeito Fabrício Oliveira em escolhê-la. Tem uma experiência vasta, né? Você é muito gentil, Elias. Assim, ó, eu tenho um bom conhecimento. Eu acho que a nossa conversa com o prefeito Fabrício começou exatamente nessa parte de relações internacionais. Existe um segmento da diplomacia que a gente chama de paradiplomacia. São acordos bilaterais que você faz entre órgãos estaduais e municipais e outros países, desde que eles não se sobreponham a nenhum acordo internacional do Brasil, por exemplo. Então, a gente começou essa conversa de pensar em vender balneário para a Europa, para a Ásia. E quando eu falo em vender, é atrair investimento, é atrair turismo, é para a gente sair um pouquinho dessa dependência que a gente tem da América do Sul, né?
E aí a conversa foi evoluindo. Então, juntou um conhecimento que eu tenho de gestão de empresas, e se você pensar ABC Investimento é gestão de projetos, né? Juntou o meu conhecimento de relações internacionais e a minha habilidade e toda essa rede de relacionamento que eu fiz enquanto presidente da Cibalc, enquanto estive nesse movimento por 10 anos, Elias. Então, assim, eu acho que eu consigo contribuir. E o prefeito Fabrício realmente me deu uma oportunidade, eu agradeço muito por isso, e eu me comprometi a dar o meu melhor nesse período que eu vou trabalhar aí na ABC Investimentos. Maria Vissai, a gente aqui da Rádio Câmara estamos à sua disposição nessa nova etapa da sua vida profissional, até porque, né, a gente deseja muito sucesso, porque o seu sucesso aí na ABC Investimentos é o sucesso também do nosso município. Estamos à disposição sempre que você precisar, enquanto emissora pública, a partir de agora. Perfeito, eu agradeço muito a atenção de vocês, eu gosto muito da emissora de vocês sempre abrem um espaço e eu com certeza vou querer levar notícias boas aí de evolução de novos projetos aí para Balneário Camboriú. Rádio Câmara FM. Educação. E as Forças Armadas vão ajudar no armazenamento de provas do Enem. Vamos conferir. As Forças Armadas vão dar apoio no armazenamento de 11 milhões e meio de provas para a realização do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio 2020. Para oferecer mais segurança desse material, principalmente em regiões onde não há locais adequados para acondicionar as provas, as Forças Armadas foram autorizadas a dar apoio pelo Ministério da Defesa. São mais de 71 mil malotes com as provas impressas, que permanecerão guardados em unidades militares até as datas de aplicação do exame. O porta-voz do Ministério da Defesa, vice-almirante Carlos Chagas, destacou que o emprego das Forças Armadas permitiu ampliar o alcance da população ao Enem, para 42 localidades atendidas. Na capital do Acre, Rio Branco, por exemplo, 2 unidades militares estão atuando. A edição 2020 do Enem seria aplicada em novembro, como acontece a cada ano, mas foi adiada devido à pandemia do novo coronavírus. Agora, os inscritos farão a prova impressa nos dias 17 e 24 de janeiro. O Enem avalia os conhecimentos de alunos que estão cursando ou concluíram o ensino médio e, posteriormente, concorrerão às vagas dos cursos de graduação em instituições de ensino públicas e privadas. Cerca de 5 milhões de estudantes terão a oportunidade de fazer a prova mais próximos de onde moram. E nesta edição, pela primeira vez, os estudantes participarão da versão digital do Enem. De acordo com divulgação do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, os alunos que optaram pela prova eletrônica serão avaliados nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro, em locais definidos pelo Instituto. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins. Saúde. Vamos atualizar nesse momento a situação da pandemia de coronavírus no nosso município. Nesta quinta-feira, Balneário Camboriú registrou 115 novos casos confirmados de coronavírus. O município chega a 13.240 casos confirmados. Desse total, 11.956 pessoas já estão recuperadas e receberam alta da vigilância epidemiológica. A vigilância recebeu também a comunicação de 3 óbitos. Foram 3 mulheres, uma que estava internada no Centro Municipal de Coronavírus e faleceu no dia 4, uma outra de 71 anos que também estava no Centro Municipal de Coronavírus e faleceu no dia 6, e uma de 76 anos internada na Unimed também falecida no dia 6, todas com comorbidades. O município também registrou um óbito ocorrido nesta quinta-feira, uma mulher de 74 anos com comorbidades que estava internada no Centro Municipal de Tratamento da Covid-19. Com isso, sobe para 154 o número de mortes por Covid-19 em Balneário Camboriú. Permanecem em tratamento 1.130 pacientes, sendo 1.093 tratamentos em domicílio e 37 internados. Vamos falar do município de Camboriú. A Secretaria de Saúde de Camboriú não atualizou os dados hoje, quinta-feira, mas os dados de ontem até as 5 horas da tarde apresentava 53 novos casos positivos de Covid-19,
Dos 5.972 pacientes positivos, 5.531 já haviam se recuperado e receberam alta, 72 pessoas em Camboriú vieram a óbito. No momento, 369 pacientes encontram-se em tratamento, sendo que 363 estão em isolamento domiciliar. E até ontem, o município de Itajaí já contabilizava 13.558 casos confirmados de Covid-19, com 272 mortes em decorrência da doença. Do total de contaminados, 11.825 pacientes já se recuperaram e 1.461 estão com vírus ativo, 49 internados e 1.412 em isolamento domiciliar. Itajaí tem ainda 81 casos suspeitos aguardando resultado de exames. Olha, e Navegantes, números de ontem à tarde, né? Foram 12 novos casos, então o número de infectados até ontem à tarde chegava a 4.552 pessoas. Dessas, 3.247 pessoas curadas, 1.228 pessoas estão em tratamento domiciliar em Navegantes, 11 pessoas internadas na UTI do Hospital Marieta em Itajaí e 8 pessoas internadas no hospital em Navegantes, além de 58 óbitos. No município de Itapema, segundo o último boletim divulgado pela Prefeitura, nesta quarta-feira o município tem 6.831 casos confirmados, com 6.577 pacientes curados e 101 óbitos. Itapema, agora vamos aos dados de Santa Catarina, atualizados agora à tarde. O governo do estado relatou que há um total de 511.320 pessoas que testaram positivo para a Covid-19 aqui em Santa Catarina. Dessas, 487.644 são consideradas recuperadas, 18.163 continuam em acompanhamento. O número foi divulgado agora à tarde. O coronavírus causou em Santa Catarina 5.522 óbitos, uma taxa de letalidade de 1,08%. E no Brasil, segundo o consórcio de veículos de imprensa que divulgou aí um novo levantamento às 13 horas desta quinta-feira, o país contabiliza já 7.886.067 casos confirmados de Covid-19 e 199.315 óbitos em decorrência da doença. No cenário internacional, ainda falando de Covid-19, os Estados Unidos registram 3.865 mortes por Covid-19, é um novo recorde em um único dia no mundo. Então foram 3.865 mortes por Covid-19 ontem, quarta-feira, segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins, divulgado hoje. Esse é o maior número de mortes em um único dia registrado até agora no mundo. E é o quinto dia em 3 semanas que mais de 3.500 pessoas perderam a vida nos Estados Unidos por complicações relacionadas ao coronavírus. Os Estados Unidos são o país com o maior número absoluto de mortes no mundo. Foram cerca de 361 mil mortes. O Brasil, onde morreram 199 mil pessoas, é o segundo colocado, infelizmente. As contagens diárias de mortes nos Estados Unidos já são maiores que as registradas durante a primeira onda da pandemia entre março e abril de 2020, quando o país tinha em média 2.000 mortes a cada 24 horas. Ainda no cenário internacional, a Comissão Europeia concedeu aprovação final para o uso emergencial da vacina da Moderna contra a Covid-19. Agora, os 27 países da União Europeia poderão começar a imunizar suas populações com a vacina. A expectativa é de que o processo comece na próxima semana. A vacina é a segunda aprovada no bloco, que adquiriu 80 milhões de doses e tem a opção de comprar mais 80, levando então ao total de 160 milhões de doses. O imunizante é aplicado em 2 doses e a população da União Europeia é de cerca de 450 milhões de pessoas. Mas o bloco também já garantiu 300 milhões de doses da vacina Pfizer-BioNTech, a primeira aprovada na União Europeia e que também é dada em 2 doses. O imunizante começou a ser aplicado na maioria dos países em 27 de dezembro. O último, então, da União Europeia que começou a aplicação foi a Holanda, que iniciou nesta quarta, no dia de ontem, dia 6 de janeiro. Tempo e temperatura. A informação com Nilson José. Alô, Nilson.
Boa tarde, Elias Silveira. Boa tarde a todos os nossos ouvintes ligados na Rádio Câmara. Vamos conferir a previsão de navegação e pesca atualizada para essa noite de quinta-feira e também para sexta-feira. Área compreendida entre Chuí e a Laguna, temos aí vento soprando de sudeste com rajadas de 40 km, com ondas de 1 metro a 2 metros. Aqui na nossa área entre Laguna e Paranaguá, as temperaturas também em alto mar estarão em elevação. Ventos estarão soprando de sudeste, rajadas de 40 km, com ondas de 1 metro a 1,5 metros. Nessa sexta-feira, nessa área de pesca, teremos abertura de sol e o calor ultrapassando as casas de 30 graus também em alto mar. Lá em alto mar também não é refresco não, viu, Elias? É isso aí, meus amigos. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Amanhã nós voltaremos aqui na Rádio Câmara com mais informações. Uma boa noite a todos e até lá. Então é isso, Elias, por hoje. Nesta quinta-feira, 7 de janeiro de 2021, você acompanhou o Câmara em Forma comigo, Rafael Dalag e Elias Silveira. Amanhã, 9h30 da manhã, tem o Boletim Câmara em Forma, né, com a primeira atualização do dia das informações regionais, locais e nacionais. E à tarde estaremos de volta a partir das 5h30 amanhã, sexta-feira. Exatamente. Pela manhã você confere então o Boletim Câmara em Forma a partir das 9h30 da manhã. Um grande abraço e até lá. Você acompanhou o Câmara em Forma.